Olá, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Luzia Dias. Eu estou aqui neste vídeo para preparar vocês para a leitura do meu primeiro livro. Tudo bem ser forte e doce, porque eu já estou decretando assim, é o primeiro de muitos. Então a gente está preparando aqui o terreno, tá bom? Eu moro aqui no Nordeste a gente planta, né? Aqui as pessoas têm um hábito mais assim de roça, né? Que aqui a gente nem fala agro, gente, aqui agro é chique, roça mesmo. E aí a gente sempre prepara o solo, né? A gente vai arar a terra. O que é isso? Rasgar a terra para colocar oxigênio, para que ela fique mais leve e possa receber sementes. Então, eu já fiz um vídeo, esse aqui é o segundo, ainda da preparação. Porque quando a gente vai construir algo, a primeira etapa que a gente faz é olhar o solo. Toda construção a gente precisa fazer análise de solo. Então, tanto para você plantar quanto para você construir, a gente sempre vai fazer análise de solo, né? E a gente tem um texto sagrado que diz que bem-aventurado é aquele que constrói sobre a rocha, porque a rocha por si só ela já está ali compactada, está firme. Então, à medida que você consegue colocar ali estacas, né, naquela rocha, para que você construa depois sua casa em cima, você tem completa garantia de que vai dar tudo certo, vai passar os anos, vai passar as tempestades, vai passar as dificuldades, ali você não vai ser abalado, a estrutura da sua casa não vai ser abalada. Diferente daquele que constrói na areia. Até o vento danifica a construção. Então, vamos pensar um pouco em todas essas analogias aí que nós fizemos para a gente poder estar pronta para fazer a leitura desse livro e para viver a transformação desse livro aqui. Toda vez que a gente se propõe a fazer uma leitura, você tem que estar aberta àqueles novos ensinamentos, àqueles novos conhecimentos. E a ideia do livro não é só que você leia, mas que você realmente traga ensinamentos para a sua vida aí, muito importante. E eu faço isso, gente, com muito amor, porque ninguém nunca me ensinou. Eu aprendi com a psicologia, com a vida, com as vivências, com a escuta de muitas mulheres no consultório e resolvi escrever esse livro exatamente para isso, para poder ensinar mulheres a serem virtuosas. Se é que a gente pode dizer isso, porque na verdade todas nós já somos virtuosas e sábias por natureza divina. Então vamos lá. Esse aqui, essa primeira etapa do livro aqui, essa primeira etapa de construção aqui, eu sempre te recomendo assim, ó. Primeira coisa, toda vez que você vier para um vídeo aqui do nosso canal, né? Sempre venha com um cafezinho, um chazinho, uma bebidinha quente para você estar aí acalentando, né? Eu digo que eu trouxe hoje café, mas eu digo que café aquece o coração. Uma vez eu fui fazer uma visita no CAPS, né? Aí quando eu cheguei lá, aí me ofereceram café, né? E aí eu falei assim, eu quero, né? Café, ele aquece o coração. E aí tinha uma pessoa do lado, a pessoa disse assim, não, café não esquenta o coração, café esquenta o estômago. Eu achei também interessante porque algumas pessoas têm esses pensamentos concretos, né? Devido a diversas circunstâncias. Mas eu digo que o coração é aquecido através do café por toda a minha vivência, a minha história com o café. Então, eu sempre tô com um café ou com um chá, né? Próximo de mim, mas hoje é café e todo mundo sabe que eu sempre prefiro café. Combinado? Então, toda vez que você vier para aula, você traz seu cafezinho, seu chazinho, sua bebidinha quente. Se for trazer água, lembre-se, água sempre na taça. Toda vez que você for servir água, as pessoas da sua casa, sirva em taça, né? Porque a gente aprendeu lá com Açoeiro, né? No banquete de Açoeiro, que foram servido o vinho em taças tudo individual, tudo diferente. Então tem uma identidade real em servir as pessoas na taça. Então faça isso com muito amor, com muito carinho, porque a gente sempre faz para os outros aquilo que a gente espera receber. Bora
Primeira regra de tudo, pelo amor de Deus, vamos organizar a vida, tá? Organizar a vida, eu digo que a gente sempre começa organizando a casa. Marie Kondo tem um livro e ela fala sobre isso e tem vídeos que falam sobre isso, como ela organiza a casa. Uma das coisas que a Marie Kondo faz, que eu acho muito interessante, eu, Luzia, particularmente acho muito interessante, é que ela para em algum lugar da casa, ela para de verdade, ela senta, ela fica um pouco ali sentindo a casa e depois sim ela vai ajudar a pessoa a organizar a casa. E aqui eu quero contar um pouquinho da minha experiência, porque nós começamos a fazer isso, ontem, exatamente ontem mesmo, eu fui na casa de uma aluna minha para ajudá-la a arrumar a casa. Ela é muito jovem, ainda não tem muitas experiências, talvez a mãe também não tenha ensinado e talvez a mãe não tenha uma casa como ela tem, mas enfim. Eu estive com ela, organizando a casa dela. E uma coisa que foi muito interessante, assim, ao final da limpeza, eu perguntei para ela, como você tá se sentindo agora? E ela falou assim, eu tô sentindo paz, eu tô sentindo alegria, eu não fazia ideia que a minha casa era isso daqui. Enfim, a gente conversou bastante depois, mas foi interessante viver aquele momento com ela, porque eu vi literal, gente, eu vi na prática uma casa ser transformada após uma limpeza. Foi muito simbólico, foi muito forte. Eu não sabia, eu não fazia ideia que eu iria viver algo tão transformador, tão libertador. Eu já tinha feito um processo parecido com esse, com a mesma pessoa que foi comigo, que é uma aluna minha, que eu falo que ela é a Leoa Master, As meninas me chamam de Leoa Chefa, e ela é a Leoa Master. E nós fomos, eu convidei para que ela fosse comigo, Já tinha feito um processo comigo em uma outra casa, mas ali seria muito particular, porque na outra casa que a gente foi era muito grande, a gente teve outras pessoas ajudando. Mas dessa casa, da minha aluna, era uma casa menor e eu vi que nós duas dávamos conta. E a gente foi lá fazer a limpeza. E foi muito legal, porque a gente viu de verdade a casa se transformar, a casa se mostrar, ela se apresentar. Mas eu queria pontuar aqui, assim, a organização da casa, ela sempre começa por você observar coisas que não servem mais. Quantas vezes a gente tem um ventilador quebrado, um ferro quebrado, um airfry, um liquidificador, sei lá, aparelhos eletrônicos que quebraram, e aí você fala assim, não, eu vou levar para consertar. E os dias passam e aquilo dali tá parado na sua vida, parado na sua casa. E você não manda consertar. E fica lá. Então comece a observar isso. Coisas que estão paradas na sua casa, quebrada. Procure coisas quebradas. Ou mande arrumar, ou doe, mas tire essas coisas paradas da sua casa. Não pode. Relógio parado. Gente, quantas casas. Eu fui numa casa fazer uma visita semana passada, que todos os relógios da casa, todos que eu vi na casa, estavam todos parados. Parado por quê? É falta de pilha? É falta de energia? E eu quero que, à medida que eu vá falando aqui, eu quero que você comece a pensar. Porque a pilha é que dá energia para o relógio funcionar. Então, peraí, é falta de energia? É falta de pilha? Quebrou? Que apego é esse que você tem àquele objeto, que você não pode se desfazer dele? Que apego é esse que você não deixa as coisas ir? Porque o ciclo da vida é assim. As coisas vêm e elas vão. Elas têm um caminho, têm um destino, As coisas na nossa vida têm um caminho, têm um destino. Então veja, coisas quebradas, coisas sem energia lá, tomadas que não funcionam,
os buracos das tomadas, que não tem um espelho cego lá, que não é uma tomada, não é nada, é o buraco lá, do conduíte e a caixinha, tá lá aquele buraco. Ninguém diz o que é. Aquilo dali, insetos vão morar ali dentro. Então comece a olhar isso, comece a olhar essas coisas paradas. Plantas que às vezes você não rega e a planta começa a morrer. Comece a pensar a energia, né, da fluidez da água. Por que a água não está sendo fluida? Por que está tendo essa escassez, essa falta? As plantas morrendo por sede, né? Que mãe é essa que não consegue nutrir ali as suas plantas? Nutrir as suas filhinhas, né? As minhas plantas aqui em casa eu dou até nome, né? Eu tenho 2 pés de café, que um é Juliana e outro é Clara. Minha mãe, ela fala assim, que eu não tenho o que fazer. Minha mãe disse que eu não tenho o que fazer, que eu fico colocando nome nas plantas. Mas tá tudo bem. E eu digo que elas são minhas filhas, que elas são minhas bebês, eu converso com elas, eu procuro saber o que é que elas precisam, eu pergunto, você precisa de quê? Então a planta, quando ela começa a morrer, ela tá te dando um sinal que alguma coisa na sua casa você não tá olhando. Você tá deixando passar, você não tá observando. Então comece a olhar, né? Qual que é a escassez real da sua vida? Por que você tá deixando alguma coisa faltar? Aí, garrafas d'água na geladeira vazias. Gente, não é para você ficar brigando com quem bebeu e colocou a garrafa lá. Pega a garrafa, lave, coloca lá de volta. Quando chegar alguém na sua casa, né, que pedir uma água, você vai ficar procurando os culpados que não encheram a garrafa? Então, olhe essa generosidade em você. Não deixe essas coisas faltar. Papel higiênico no banheiro, deixe alguns lá, porque talvez aquele que está ali em uso pode acabar e uma visita vai se sentir constrangida em lhe pedir papel higiênico. Toalha lá no banheiro, uma toalha sempre limpa, para quando a visita chegar, você ir lá e poder ofertar o banheiro e a toalha está limpa, tem um sabonetinho ali, tanto em barra quanto um em líquido, para a visita chegar e usar, poder lavar as mãos, né? O papel higiênico, tanto do uso quanto um lá de reserva. Tenha no seu banheiro absorvente, para que se alguma mulher precisar, o absorvente já esteja lá disponível para ela. Deixe no seu banheiro também aqueles sachêzinhos, aquelas coisinhas que são cheirosinhas, para que se a pessoa usar o banheiro, ela mesma possa jogar um cheirinho, para que ela não se sinta constrangida na sua casa, para que ela se sinta confortável. Banheiro é uma coisa que a gente não gosta de usar fora de casa, mas quando realmente precisa usar, faça com que essa pessoa, quando ela estiver na sua casa, ela se sinta acolhida. Ela sinta-se como se ela estivesse na casa dela, confortável. Propicie isso na sua casa, tá? Comece a olhar para a sua casa como se essa casa fosse você, inteira. Inteira ali, vívida, cheia de alegria. Não deixe frutas velhas na fruteira, frutas podres na fruteira. Sempre olhe. Não deixe a fruteira vazia sem nenhuma fruta, né? Coloque alguma coisa. Se a fruteira está vazia, porque realmente não tem como colocar fruta na fruteira, então recolha essa fruteira de dentro de casa. Coloque ela num cantinho na área de serviço. Quando você comprar frutas, você vai lá, pega ela e coloca ela lá. Não deixe as coisas na sua casa sem utilidade. Todas as coisas da sua casa têm que ter utilidade. Se é uma fruteira, não tem fruta, reserve ela. Quando tiver fruta, você pega ela e coloca ali. É igualzinho o prato. Você não deixa os pratos na mesa. Os pratos vão para a mesa quando tem comida. Vai servir comida? Então os pratos estão na mesa. A mesa posta, ela é uma prática que a gente já tem aqui, tanto nos eventos quanto aqui na minha casa. Mas eu lembro quando eu não tinha absolutamente nada de mesa posta.
A primeira coisa que eu me preocupei foi assim, pratos do uso comum, mas pratos bonitinhos. Eu não queria aqueles transparentes, aqueles lá, sabe, que você sabe a marca, aqueles transparentes. Eu não queria daqueles. Eu queria uma coisinha mais organizadazinha. Então eu comecei a organizar pelos pratos, pelas taças, por xícaras. Não tenha coisas na sua casa que é para visita e coisas para você. A casa é sua. Então as coisas que estão na sua casa são para você e para a sua família. Então não tenha coisas separadas. A sua casa por si só, ela já tem outras coisas que são separadas, né? Suas roupas são suas roupas, roupas das suas filhas, cada um tem as suas coisas. Mas essas coisas que são do uso, do servir, se sirva e sirva. Seja servida por você mesma. Coloque as coisas boas que são para você. E aí aqui eu quero emendar numa outra aula que eu sempre bato nessa tecla com as minhas alunas, que é o nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Arrume sua cama todos os dias. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. São coisas que assim, como que você chega na casa de uma pessoa e a luz do banheiro tá queimada? Não tá funcionando. Alguém vai chegar na sua casa, ai, posso usar o banheiro? Ai, a luz tá queimada. Então comece a olhar para essas questões aí da sua casa. A asa da xícara quebrou, não tem mais o que fazer. Ai, mas essa aqui é a xícara da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó. Então ela não deveria estar no uso. Ela deveria então estar guardada em algum lugar, só de enfeite, de decorativa. Eu tenho uma xícarazinha aqui na minha casa, que foi a minha avó. Depois que faleceu, a minha tia me deu, como fosse uma herança mesmo, era da minha avó. E eu lembro daquelas xícaras quando eu era criança. Essa xícara, ela tá cheinha de grão de café na mesinha de café aqui de casa. É um item de decoração, não é para o uso. Porque eu não quero que nada aconteça com ela. Eu tenho xícaras, né, de quando as minhas filhas eram pequenas, de fotos impressas, assim, aquelas xícaras lá que a gente manda fazer, né? E toda vez que eu vinha para cá pro Nordeste a passeio, eu trazia esses itens de decoração, que eram de porcelana, para ficar na casa da minha mãe. Porque vó já gosta de guardar essas coisas, né? Foto dos netos. Então todas essas coisinhas eu trazia e eu guardava aí, porque eu sabia que ela não ia usar e ia ficar de enfeite. E na minha casa tudo tinha que ser de uso, né? Então hoje você vai lá na casa da minha mãe, tem um monte de xícara, um monte de coisinhas, que são essas coisinhas que eu fui trazendo e ficou lá guardado. Então se você tem essas coisas, que você tem esse afeto, deixe como item de decoração, mas não coloque para o uso comum. Porque se quebrar a asinha, é lixo. Não pode ficar. Ai, trincou só o beicinho aqui. Não pode ficar. Não se apegue. Deixe que as coisas na sua vida seja fluida assim como o rio. Passe. Não fica pegada. Não se apegue, tá? Então, eu queria que você parasse essa semana, colocasse tudo isso em prática, porque a nossa próxima aula eu já vou começar a entrar na parte da introdução do livro, certo? Então vamos combinar, combinadinho aqui. Vamos combinar que você vai começar a organização da sua casa. Eu quero que você escreva aqui, nesse vídeo, escreva aqui, o meu coração é treinável e eu estou disposta a começar. Escreve nesse vídeo aqui que você está 100% comprometida com o seu resultado. Que essa é a questão, né? A gente quer mudanças, mas a gente não quer comprometimento. Então se comprometa com o seu resultado. Diga, eu estou comprometida 100% com o meu resultado. Escreve aqui nesse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo, convida as suas amigas que querem fazer essa confraria, que ela vai ser incrível, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Traga seu café pra gente brindar juntas, hein? Fiquem todas com Deus, fiquem na paz, até a próxima aula.